Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Chegamos ao episódio número 73 e nesse episódio a gente também acompanha mais uma vez a série Cavaleiro da Lua no Disney Plus, a série da Marvel Studios que está rolando aqui no momento da gravação desse podcast. Chegamos ao quinto episódio, um episódio incrível. A gente tá muito empolgado com esse episódio. Esse episódio foi demais, foi realmente surpreendente, depois de alguns episódios que, na minha opinião, estavam um pouco mais parados, assim, um ritmo um pouco estranho. Tava bom a série, mas tava um pouco estranho. Veio esse episódio espetacular e a gente vai falar então para vocês tudo que a gente achou do episódio, nossas análises, se teve alguma referência, se a gente tem perguntas que não foram respondidas, se a gente acertou alguma coisa do que a gente disse nos últimos episódios e o que a gente espera aí pro episódio final, pro desfecho da série, quais são as perguntas que ainda não foram respondidas. Tá? Bom, mas então deixa eu receber aqui meu parceiro, meu colega, meu companheiro aqui de gravação de podcast e um dos donos do Nerdverso Cast, o Leandro Viana. E aí, Leandro, tudo bem, irmão? Boa, Diegueira, tudo certo? O Diego já falou pra todo mundo o que achou do episódio aí, vou manter segredo aqui, porque então, penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua, cara, semana que vem vai acabar a série, a gente vai ficar órfão aí da Marvel até a estreia de Kamala Khan, mas então, antes de vocês saberem a minha opinião aí sobre esse quinto episódio, o podcast aqui do Nerdverso sempre começa com abraços, salves, beijos, para todo mundo que acompanha lá o Instagram e também o nosso canal do YouTube, ambos o mesmo nome de Nerdverso Cast. E lembrando, né, que agora os abraços são um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação aí para o Enem e vestibulares em matemática. Então procura o YouTube lá, procura no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços e beijos desse podcast aqui vão pro Jonathan Fernandes, Esther Tazzi, Emily Grace, Williane Dantas, Glenda Costa, André Lewis, Naura Silva, Gisele Casanova, Bernardo Azevedo e pro Hudson Rodolfo Diegueira. E assim, ó, então eu não tenho medo de falar, Diego, para mim foi o melhor episódio da série, totalmente fora do convencional. Aquele assim que eu vou aplaudir a quem teve a ideia aí de contar em um flashback que, cara, foi algo muito diferente, sabe? Os chatos vão dizer aí que lá em WandaVision a Agatha fez a mesma coisa ou fez algo parecido, cara. Assim, ó, a gente tem que exaltar Cavaleiro da Lua, foi foda. Eles fizeram praticamente assim igual às HQs, né? Tipo, no podcast passado, eu falei, né, sobre a saga Lunático, no qual eles se inspiraram aí para fazer esse plot no manicômio. E lá eu disse que ele revisitou, assim, vários momentos do passado até aceitar, assim, todas as personalidades. Cara, e foi isso, assim, que o episódio construiu. Eu entendo que tem muita gente reclamando da falta de ação, da falta do personagem título. A gente viu ali o quê? Um vislumbre muito rápido, né, do Cavaleiro da Lua no seu uniforme. Cara, mas eu tô gostando, porque se tu for pegar as HQs, cara, sempre foi muito mais da gente entender a mente humana, o que é real, o que é imaginário. Cara, e fala assim sobre o problema dessa mente fraturada, fragmentada aí. Pra mim é o melhor episódio, vou frisar isso, o melhor episódio assim da série disparado, um dos melhores assim das séries que a Marvel apresentou. Fez a gente assim entrar dentro da natureza do personagem. Cara, é isso que a gente pede sim pra Marvel, que ela saia da fórmula. Daí ela entrega assim uma série diferentona, né, perto do que ela apresenta, porque pra mim é muito diferente. E o pessoal daí começa a reclamar. Então assim, ó, me poupe, né, meu? E tipo assim, não teve nenhuma piada durante o episódio. Na verdade, eu minto, teve uma lá que quando o Steve vai pro corpo, ele toca o suco na cara do, do, do Arthur Harrow. Mas eu achei legal, porque acho totalmente perfeito ali. Então, cara, não dá pra reclamar desse episódio. Não, assim, ó, eu poderia fazer um podcast inteiro pra falar do como o Oscar Isaac é excelente, cara. Que homem, assim, os nuances, as expressões, assim, ó. Até no episódio passado, quando ele dá o grito lá, quando ele vê a Tyrete, cada um tem o seu jeito. O Steve dá um grito mais cagado ali, o Mark um grito mais brabo, mais apavorado, assim. Porque tu tá vendo um hipopótamo falando, né? Não é todo dia que tu vê isso. Mas fala aí, Diego, se tu gostou, se tu odiou aí. Tu já falou que gostou, na verdade, né? Então não tem segredo.
Não, é isso aí, cara. Episódio incrível mesmo. Nem tinha parado pra pensar, assim, que não teve muita ação no episódio. Ok, não teve ação, mas, cara, não fez falta nenhuma. Não fez falta. O episódio estava muito bom de assistir. O episódio nos entrega algumas respostas, né? Algumas várias respostas, né? A gente pode finalmente enxergar aí como que é o surgimento do Steven Grant. E é muito legal essa perspectiva desde o início da série, né? E que nesse episódio ganha uma dimensão mais profunda, mas desde o início da série a gente tem a perspectiva do Steven Grant e do Mark habitando um mesmo corpo, mas cada um tem uma parte das memórias, né? Então é uma coisa realmente muito intensa, né? Não é tipo o Mark se fazendo de louco e atribuindo algumas coisas ao Steven Grant para se esconder, para fingir que não é ele e podendo acessar isso assim, tipo, eu lembro que eu fiz, mas vou fingir que eu não fiz. Não, é algo muito profundo, né? Algo que ele não tem um controle total sobre isso. E a gente, então, nesse episódio, vê isso funcionando melhor. A gente tem, então, uma explicação, né, do que é aquele manicômio, mas ainda assim, durante muitos momentos do episódio, a gente fica ali na dúvida, né? A presença do Arthur Harrow no episódio é algo que complica um pouquinho o nosso entendimento do episódio, assim, e isso eu achei muito gostoso, muito legal tu ficar vivendo junto com o Mark e com o Steven essa dúvida do que é real e do que é imaginação. Então o episódio ele consegue colocar a gente junto nisso, né? A gente embarca com o Oscar Isaac aí nessa interpretação, né, que ele faz aí, que ele dá vida aos dois personagens, né? Fora que, né, Leandro, se a gente vai falar aí do Oscar Isaac e elogiar ele, né, cara? Pô, elogiar em dose dupla, né? O cara interpretou os dois ao mesmo tempo nesse episódio, né, cara? Tipo, não é nem fazer ali a mudança de característica, né, no sotaque, nas expressões e nas atitudes, mas o cara interpretou os dois o tempo todo, né? Então, espetacular, assim, o Oscar Isaac nesse episódio foi Sim. o cara transcendeu, né? O cara realmente, assim, se alguém não estava convencido de que ele é um ótimo ator e de que ele está entregando uma atuação incrível, bom, depois desse episódio aí, olha, não tem mais como, né? Assim, não tem como dizer que o cara não tá incrível, assim, até vi o pessoal comentando, né, de daqui a pouco aí, como é que é o nome do Oscar das séries mesmo? O M. O Emmy, isso, né? Será que ele tem chance aí de concorrer ao Ah, Emmy e tal? Para mim é muito merecido, né? Que ele seja indicado e que ganhe, né? Claro, eu sei que tem muita gente que compete uhum. bem e tal, né? Não quero desmerecer outras séries e outros atores, mas o cara tá incrível. Adorei o episódio. Sim, acho que saiu bastante do comum esse episódio. Até acho um pouquinho assim similar, realmente, parando para pensar com o que aconteceu em WandaVision com a Agatha, mas vamos lembrar que tem grandes diferenças, né? E em especial, a grande diferença é, aqui estamos falando de alguém que tem um transtorno dissociativo de personalidade, né? No caso da Wanda ali, era uma questão ali de um trauma que apagou um pouco a memória dela, e aí no caso aqui dos dois, não, é algo um pouco mais profundo. Mas tem boa semelhança, sim, tem uma semelhança bem boa. Nos dois casos é um trauma que causou danos ao cérebro, à memória, ao teu psicológico, né? Causou um bloqueio e alguém ajudando e até mesmo a visualização das cenas, né? Visitando elas, né? Sim, Como se tu sim. pudesse andar por elas, né? Então, sim, acho que é legal reconhecer que ficou bem parecido mesmo. Mas, cara, não tem Né, problema nenhum, não sabe? Não tem tem problema problema. nenhum. Foi muito bem apresentado, né? A produção, a forma como foi entregue pra gente foi demais, cara. Tava incrível. Cara, e eu concordo contigo, o episódio é tão bom, porque a gente se sente ali tão perdido quanto o Mark, né, tentando entender o que tá acontecendo. Cara, e dessa vez a minha teoria foi por água abaixo, né, sobre onde eles estavam, o que era um manicômio, na verdade, acho bom a gente explicar aqui, mas muitas outras coisas a gente falou, a gente acertou aqui também, vamos nos vangloriar, Diego. Tipo assim, o Mark e o Steve, então, na verdade, eles estão mortos, eles estão ali no Duat, que é ali a vida após a morte. Cara, e a Tayurete, ela tá ali para julgar eles, né? Esse papel na mitologia egípcia, se a gente for pegar, era da Anubis, depois ele perdeu espaço nas crenças, foi substituído aí pelo Osíris, né?
isso tudo falando da religião egípcia, né? Então, nesse episódio, ele é bem didático de novo. Eles estão ali no Duat, que é o submundo, é o lugar onde as almas elas vão a julgamento, para saber se tu vai ficar naquela areia ali ou tu vai viver como uma alma naquela areia, tu vai viver como uma alma torturada, ou então se tu vai conseguir, sei lá, atravessar os portões e ir pro céu, digamos, né, Diego? E, cara, e muito legal ali a explicação da Toyurete, que o manicômio é uma projeção da mente do Mark, né? Para ele se sentir à vontade durante essa passagem, para tu ver como o cara tem essa mente mesmo perturbada. Esse manicômio é a forma de como o eu interior do Mark ele se manifestou. Então, esse desejo de organizar a mente enquanto eles estão ali sendo transportados para o julgamento final. Então, explicação achei sensacional. Cara, e lá no podcast de teorias, antes de começar a série, a gente já falava sobre a balança lá que pesava o coração e a pena, que vem lá da mitologia egípcia. Então, essa parte, vamos nos vangloriar aí que a gente acertou. E muito bom, assim, muito legal o jeito que eles mostraram a balança oscilando, Diego, mostrando que aquelas mentes ali, elas precisam entrar ou não em um entendimento, né? Tudo aquilo ali que a gente falou no podcast passado também, que o Mark, ele tem que aceitar o Steve tem que aceitar o Mark, cada um entender assim como o outro é importante para si. Então, tipo assim, eles têm que parar de vez de brigar, né, meu? Sério, esse episódio pra mim foi muito filosófico pra tu refletir, digerir. Eu amo quando isso acontece nas séries, cara, que a gente é moldado ali. O episódio falou que a gente é moldado pelos nossos traumas, Diego. Então, pela nossa criação familiar, pelo suporte que a gente tem ou não ali, de quando a gente pode sofrer que é criança, isso vai desencadear algum problema quando adulto. Então, cara, sério, esse episódio talvez colocou Cavaleiro da Lua, tá chegando perto do top 2 da Marvel, das séries ali. Falta o último episódio, Diego, porque eu tenho que ver como é que vai ser essa entrega, essa O finalização, desfecho, né? o Esse desfecho, desfecho, né? para ver se vai ficar no top 2. Eu acho que top 1 para mim, Wanda ainda fica. Loki, para mim, tá na segunda colocação, mas Cavaleiro da Lua tá ali, Diego. E alguma É. contribuição? Tu acha que faz sentido mesmo isso que eu falei? Porque eu nem te perguntei, né? Tu acha que é isso mesmo? O que a Toyurete tá fazendo ali? O que é a mente, essa projeção que o Mark fez, Diego? Bom, vamos lá. Bom, vamos lembrar que a Taurete, ela chega reconhecendo que ela nunca tinha visto, né, essa representação de manicômio, né, ela falou sobre outros exemplos mais comuns, né, que ela fala ali, né, isso eu nunca tinha visto, né, um pouco diferente a forma como se deu essa representação para vocês desse lugar onde vocês estão, né, que é o manicômio, né. Mas muito legal, muito interessante e muito bom essa resposta, né? A gente sabia que não poderia ser essa a realidade, a gente falou no outro podcast, né? Que não é isso, que estava divertido pensar que poderia ser, que foi muito bem construído, mas que não poderia ser isso. E a gente falou também que certamente era alguma realidade, alguma dimensão em que o Mark e o Steve precisariam se entender, precisariam entrar em alguma harmonia e algum tipo de acordo, eles precisariam lidar um com o outro, né? Então, nesse sentido, a gente acertou, mas claro, a gente não chegou a vislumbrar aí com mais detalhe que seria essa realidade aí do pós-vida, né? E aí, Leandro, o que eu queria só trazer aqui como uma contribuição até, de repente não estou respondendo tudo que tá me perguntando, tu pode retomar algumas perguntas depois se eu estou esquecendo, as mais importantes, mas assim, a Taweret, ela em certo momento ela estava um pouquinho, aparentemente, como uma iniciante nesse serviço, né? Eu fiquei com uma sensação, não sei se tu concorda, Parece que uma ela não. estagiária, né? Isso mesmo. Parece que como se ela está fazendo esse serviço assim pelas primeiras vezes, ela ainda não sabe muito bem os processos. Ou seja, não é ela que sempre faz isso, né? Antes era algum outro Deus que fazia. Eu quero levantar esse debate aqui contigo e com quem está nos ouvindo, porque para mim ficou a seguinte sensação: ela está fazendo isso, não sei se porque alguém pediu para ela ou se porque ela percebeu que estava sem ninguém para fazer, mas não era para ela estar ali, né? E aí eu fico te perguntando,
Por que que então ela está fazendo esse serviço que até pouco tempo atrás ela não fazia, né? Será Sim. que é porque a gente está tendo aí essa derrubada de deuses, como a gente viu naquele início do episódio 4 com o Osíris colocando a estátua de pedra do Khonshu e abrindo então a câmera e mostrando 10 estátuas de pedra, não apenas a do Khonshu, né? Ou seja, o que parecia ser numa leitura bem superficial, o Osíris aí talvez num plano de tirar de cena muitos deuses, né? E se os deuses estão saindo de cena, vai que o deus egípcio, que era o verdadeiro incumbido de fazer esse serviço, essa passagem, né, da alma ali, vai pesar na balança ali da justiça e depois ou vai para a areia ou vai para o campo dos juncos, né? Será que era um outro deus que estava fazendo isso antes, Leandro? E esse outro deus aí foi tirado de cena por esse plano no qual o Osíris aparentemente está envolvido. E aí a Taweret apareceu? O que Sim. tu acha? Cara, como eu falei antes, né, da mitologia egípcia ali, quem era responsável por isso no começo era o Anubis, né? Ele fazia ali o peso na balança, depois ele foi caindo em esquecimento nas crenças, o Osíris foi ganhando mais poder, entre aspas, digamos, né? Foi ganhando mais popularidade ali entre os deuses, e não sei em qual parte então a série vai se apegar, se vai ser no Anubis ou no Osíris, né? Se for o Osíris, ele deixou a Tayuret ali trabalhando por ele. Se for pegar na parte do Anubis, com certeza o Anubis está preso em alguma pedra. Né? Então, qualquer uma das duas possibilidades. Se for pegar a parte mais atual, assim, então esse vale aí, onde tem as pessoas que vão ficar naquele deserto ali com as almas torturadas, ou vão entrar naquele portão lá e vão para o céu, digamos. Então, pode ser o Osíris, entendeu? Então, qualquer uma das duas possibilidades a gente pode jogar, ou Anubis ou Osíris. Né? Então, eu acho que a gente vai trabalhar com essas duas, Diego. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente vai por alguma delas realmente. Eu só fiquei, assim, um pouquinho encucado aí com a aparição da Taweret, assim. Eu acho que não seria legal ser só, sei lá, pra gente se divertir vendo um rinoceronte falando. Eu acho que pode ter uma presença um pouco maior, né? O hipopótamo, na verdade, né? Hipopótamo, isso. Eu fiz o mesmo erro lá que o Ah, Arthur Arrow fez, né? aham. Cometi o mesmo erro que o Arthur Arrow Mas, cara, cometeu. vamos. Não sei se quer falar mais alguma coisa, senão por mim vamos falar da parte mais louca, a parte mais legal, que é o flashback, meu. O que tu acha? Não, pode ser. Vamos embora. Cara, Vamos começar cara, aí eu com já eles, falei, então. já falei antes, porque eu amei o flashback, meu. Como ele foi contado, revisitando ali o passado entre uma sessão de terapia e outra, né? Ficou meio confuso, mas isso foi demais, demais. Foi tipo ali vasculhando memórias que foram enterradas pelo Mark, cara. Tudo assim nessa batalha que a gente viu que foi pra salvar a própria alma dele. Eu achei que a Marvel se aprofundou demais no drama, cara, fez algo muito mais pesado, como é nas HQs. Ficou até melhor, ao meu ver, tá? Muito melhor, na verdade, falando aqui. Tipo, dá pra ver que a família do Mark é de origem judia, que ele é judeu, né? Isso é igual nas HQs, só que o pai dele era um rabino nas HQs. Não lembro se isso foi retratado agora na série, não sei se chegaram a falar, mas daí passou despercebido por mim. Mas, cara, o trauma todo foi alterado dos quadrinhos. Nas HQs, é o pai do Mark que morre quando ele era criança, mas, tipo, o trauma que fez ele ter esse transtorno, a gente já explicou em vídeo, já falou aqui em outros podcasts, é que ele descobriu que tinha um rabino que era amigo da família, só que o cara era um nazista serial killer, né? Então ele roubou essa identidade aí, e quando o Mark confronta isso quando é criança, isso é o catalisador do trauma dele. E, tipo, nos quadrinhos, o Mark tem um irmão que é o Randall, mas ele não morre, e mais tarde ele vai se tornar um grande arquirrival, talvez o maior rival aí do Cavaleiro da Lua, mas mais pro final a gente conta mais sobre essa história. Tá, então na série, o que acontece na série? A série a gente vê ali que o Mark e o irmão, eles vão brincar nas cavernas lá, a mãe avisou, toma cuidado, né? Por isso, pessoal aí, né, os mais novos que estão nos ouvindo, aí vocês têm que escutar os pais de vocês, tá? Mas é óbvio que não é culpa do Mark, né? São crianças, eles estavam ali brincando, desafiando regras, qualquer criança faz isso. Então, nada mais normal, né, Diego? Então, o que acontece ali é uma tragédia, velho. O lugar onde eles estão começa a encher de água, eles ficam presos, não é mostrado, né? Mas dá a entender ali que o Mark, por ser mais velho, ele consegue de algum jeito escapar, e o irmão mais novo morre, cara.
Cara, e daí, Diego, eu quero abrir um paralelo com a melhor série de herói do ano, por enquanto, que é Pacificador. Assim, ó, quem não viu ainda, veja a série, e se não viu, desculpa os spoilers, né? Mas também daí demorou, vacilou, deviam ter visto. Mas esse trauma, cara, eu consigo comparar que é praticamente o mesmo que o Chris lá, o Pacificador, sofre, meu. Tipo assim, o trauma que moldou ele, lá o Chris, ele era obrigado ali a brigar com o irmão, né? Obrigado pelo pai, e uma dessas lutas, essas lutas que valiam dinheiro, né? O pai muito louco ali. Então, o Chris, ele matou o irmão e sofreu de todos os tipos de abusos psicológicos do pai, que era um maluco, né? Então, de novo, mais uma tragédia. O Chris ali não teve culpa nenhuma, né, meu? Mas isso moldou a personalidade dele. E a mesma coisa que aconteceu, o Mark ali, e a mãe daí vai culpar o Mark pela morte do filho. E daí ela vira uma alcoólatra, ela abusa psicologicamente do guri, fisicamente. E daí é explicado, então, que o Mark, ele cria ali uma outra personalidade para não sofrer esses abusos, né? E daí que é o Steve Grant, aí que surge o Steve Grant. E a gente falou no podcast passado, né, que talvez o filme que era mostrado lá era um filme que ele via quando era criança, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, o Steve, ele surgiu ali em momentos que o Mark, ele não podia aguentar a dor, quando era espancado pela mãe, ou na hora do velório, né, cara? Isso me deixou chocado. Mas fala, Diego, senão eu vou ficar só falando sozinho hoje e vou começar a chorar aqui. Não, não, mas tá, entregou bem aí a fala, Leandro. Não vou ter muito a acrescentar. Eu queria comentar só antes da gente entrar nisso, né? Que antes de começarmos a ver esse passado, né? E eles então visitando as salas ali, entendendo aos poucos o passado, descobrindo cada um a sua parte nisso. Antes disso acontecer, a gente ainda tá ali com os dois conversando com a Taweret, né? Com a hipopótamo. E, e aí, nesse momento, quem tá aí acompanhando a série, né, todos nós que estamos vendo pela primeira vez, a gente ainda tá ali tentando entender, né, o que é real e o que não é, né? Esse é um momento muito inicial do episódio em que a gente ainda tá tentando decifrar o que tá acontecendo, né? E aí o Mark começa a dizer, nós somos loucos, nós estamos no manicômio porque nós somos loucos, isso aqui não é a realidade, nada disso é verdade, até que o Mark abre uma porta meio que para provar para o Steven que é um manicômio, e eles então caem dentro do barco que navega nas areias, né, o barco pelo qual eles estão sendo levados aí pela Taweret. Eu só queria comentar que nesse momento que ele abre a porta e cai dentro do barco, é um momento de grande alívio para todos nós, né? Porque a gente está já muito nervoso com aquele manicômio todo branco e o medo de que tudo que a gente viveu até agora na série não ter sido verdade. Claro que a chance disso acontecer era mínima, mas ainda pairava esse medo, né? Tipo, como assim? Então o herói não existiu, então o Khonshu não existiu, então tudo isso era uma criação da cabeça dele. Quando a gente percebe que sim, na verdade tudo existiu e que de fato ali o Mark estava errado na sua percepção ou no que ele estava acreditando ali dá um grande alívio, né? E aí depois então eles começam essa jornada para dentro das memórias deles, né? E eu acho legal comentar também, Leandro, assim, complementando que já que tu entregou muito bem aí já a construção desse momento, mas só complementar que o Mark talvez não com um acesso tão claro sobre o que ele estava lembrando e acessando, mas ele já estava despertando ali um medo enorme de encarar isso, né? E aí nós temos o Steven muito curioso, querendo confrontar de fato isso, querendo encarar o desafio, querendo encarar o problema, o Mark fugindo do problema, que é a característica que acabou, como tu mesmo disse, como a Taweret mesmo trouxe, né? Os traumas moldando a nossa personalidade, nossas características. Esse trauma moldou o Mark a fugir um pouco dos problemas, né? A se afastar um pouco de algumas coisas. E aí, então, o Mark fugindo, não querendo encarar algumas coisas, e o Steven correndo na direção oposta. E a gente tem os dois encarando uma porta que o Mark não deixa o Steven abrir, e que nessa porta a gente enxerga pelo vidro da porta, pela janelinha, o Mark de frente para um carro falando alguma coisa. E a gente não entende o que é isso, né? Na hora a gente só vê o Mark de frente. Eu até esse momento estava ainda achando que poderia ser
em algum momento do episódio, o Jake, né? O Jake Lockley ia aparecer em algum momento, né? Mas não aconteceu, pelo menos não nesse episódio, e né, fica cada vez mais difícil de acontecer, já que só Ah, tem eu mais um tenho, eu tenho uma episódio. teoria que ele pode ter aparecido ainda. Daqui a pouco eu falo, então, Diego. Sim, sim. Ah, tem uma hora que eu também acho que ele pode ter aparecido. Na verdade tá no episódio 4, né? Eu acho que ele apareceu naquela hora que ele fica se sacudindo no sarcófago, acho que Sim, era sim, ele, sim. né? É, E também, mas se a gente enfim. for. Mas vai, continua. Não, mas é só comentar isso, eu tô terminando. É só que realmente é legal a gente ver aquela cena no início que a gente não entende, e depois no final de toda a passagem, Sim. aí a gente vê por outro ponto de vista o que é Uhum. aquela cena, né? Que é ali, Cara, então, o Mark indo até a calçada, mas não consegue entrar, né, para ver para participar do enterro da mãe. E aí, numa dor, né, num trauma terrível, uma cena realmente emocionante, né? A gente sofre com o personagem e entende perfeitamente, né? O que é essa cena? É uma mistura do filho que quer ter o amor da mãe, que quer poder amar a mãe, e ao mesmo tempo que foi muito abusado e maltratado pela mãe. Então ele tá ali sofrendo a morte dela, querendo poder participar daquele momento, mas ao mesmo tempo ele tem raiva, ele tem ódio, e ele até fala, né, enquanto ele tem aquele pequeno surto ali, né? Não vou te dar essa consideração, não vou te dar essa satisfação, tu não merece essa minha consideração, né? Então foi muito bonito assim de ver o episódio, forte, dramático e explicou muito aí pra gente entender o que é que aconteceu, por que o Mark tem essa mente fragmentada. Mas vai daí, Leandro. não, só fazer uma pergunta pra ti rapidinho, porque um dos nossos seguidores mandou falou uma frase lá que eu, agora há pouco, sim, que, por exemplo, o Steve, ele surge no momento de maior dor dele. E o Jake, ele deve surgir em qual momento? No momento de maior raiva dele? Daí que surge o Jake, ele surge, é o cara feito pra matar, pra ele não precisar se sentir culpado? O que que tu acha, Diego? Ah, sim, eu já ia dizer isso. Pra mim é essa a segunda opção, né? Quando ele acaba se tornando um mercenário, né? Como ele contou da história dele, e ele fala sobre matar pessoas, que ele não, não se orgulha Uhum. disso. E aí depois o Steven pergunta, né? Você lembra de todas as pessoas? E ele fala assim: experimenta matar alguém para ver quanto tempo tu vai levar pra esquecer isso, né? Então, Uhum. ele nesse momento nos permite aí perceber por essa fala o quanto ele não gosta de ter que matar as pessoas. No entanto, ele teve que matar. Perfeito. Tanto quando ele foi um mercenário e até a missão com o Bushman, né? Quando deu tudo errado. Mas depois ele continua matando em nome do Khonshu, né? Então, ele mostra pra gente que ele não tem nenhum gosto e que pra ele é muito difícil matar. Se ele já fez isso uma vez, se ele já conseguiu, é, consciente ou inconscientemente, criar uma divisão aí dele, né, uma personalidade que assume o corpo dele nos momentos de dificuldade com a mãe, por que ele não poderia criar então uma outra personalidade para assumir e proteger ele nos momentos em que ele tem que tirar a vida de pessoas que ele não gostaria de tirar, né? Então é aí que na minha opinião, essa seria, né, uma resposta que eu estou te dando para tua pergunta. Isso não é embasado em nenhuma teoria, não é embasado em nenhum quadrinho que eu estou falando isso. Isso é apenas uma leitura minha de que para mim ele pode ter criado o Jake Lockley exatamente com esse sentido, assim, de também proteger ele contra algo que também faz ele sofrer demais, que seria ter que matar em nome de um chefe, de um mercenário ou do deus Khonshu. Perfeito, perfeito. Fui pegar aqui o nome, foi o Otávio Benício que mandou essa pergunta, esse questionamento aí. E agora que tu falou disso, eu lembrei, Diego, porque nesse trauma, né, ele fala que chegou a participar do exército, mas assim como nas HQs, ele também fala que o transtorno ali de personalidade acabou fazendo que ele fosse exonerado, demitido, e daí ele foi se encontrar sendo um mercenário, onde aceitaram ele, e faz todo sentido ali para um cara cheio de traumas, né? Mas eu vou falar de novo, eu vou repetir durante várias vezes o episódio, eu vou continuar dizendo que a série, ela tá sendo tão grandiosa devido à grande atuação do Oscar Isaac. Ele não precisa falar, meu, pra tu saber quem ele tá interpretando, meu. E foi muito bom, assim, que o episódio trabalhou e isso do Steve entendendo todo o trauma, né, meu, que o Mark sofreu, e o Mark querendo proteger a inocência do Steve, né? E, cara, disso tudo que aconteceu, ele querendo, assim, preservar mesmo, cara, a alegria, né? Então é emocionante.
a hora lá que o próprio Steve, né, ele primeiro reluta, mas depois ele aceita ali, a gente tem aquela luta em cima do bar, aquele barco espiritual lá bem louco, e daí o Steve, ele entende a brutalidade do Mark, ele aceita ali que eles são as mesmas pessoas, e ao mesmo tempo que o Mark, ele tá de novo querendo proteger o Steve ali, se sacrificando, e depois a gente vê o Mark gritando, pedindo para ele voltar pro barco lá, e o Steve fica pelas areias lá, aquele deserto maluco, e ele se transforma também em uma estátua, parece que é uma estátua para mim. Cara, e daí tem todo esse caos, e durante isso a balança ela se equilibra, e daí o Mark, ele acorda lá naquele campo de trigo ensolarado lá, tipo, ele tem a alma sendo aceita lá no pós-morte. Cara, e eu até me questionei assim, né? Por que, que a balança ela se equilibra quando o Steve morre? Para mim não é uma coincidência ali. O fator decisivo, eu pensando assim, tá? Eu criando minha teoria aqui, foi ali que foi um tentando entender o outro, né, meu? O Steve, ele aceitando que ele também é capaz de fazer qualquer coisa pelo Mark, entendeu? Então o Steve, ele aceitou que foi criado, porque antes ele pensava que ele era o principal, ele era a mente principal, o corpo principal. Então parece que para mim essa é uma explicação meio plausível, assim. Ah, até deixa tu falar sobre isso, já te mando uma pergunta. Tu acha que o Steve morreu, Diego? O que que tu acha? Essa pergunta é difícil. Eu tava preparado para comentar vários outros pontos da tua fala, mas agora Não, comenta outros pontos, depois tu daí volta, depois a gente volta. tu me deu show mal aqui, mas beleza, vamos falar sobre isso depois. Bom, vamos lá. É legal a gente comentar que o Steven Grant, ele é criado, né, e a gente então tem essa explicação, essa aula nesse episódio, que ele é criado pela mente do Mark para conseguir ajudar o Mark a passar pela dificuldade que é viver com a mãe. Tanto é que o Steven Grant, ele aparece nos momentos difíceis, né? E aí ele vai lá e consegue segurar a onda ali para o Mark poder continuar, né? E então o Steven Grant, ele foi criado pelo Mark para ajudar ele a lidar com os momentos difíceis com a mãe. E a gente tem isso aparecendo com mais intensidade, e aí agora de maneira até, acredito eu, consciente, não mais inconsciente, que é quando o Steven Grant, ele abraça, não de verdade, mas abraça no sentido de proteger o Mark e diz pro Mark assim: você não tem culpa. A sua mãe está errada, a nossa mãe está errada em achar que você teve culpa nisso, porque você não teve culpa. Então Boa. ali o Steven Grant, ele faz uma proteção muito legal ali pro Mark, né? Ele mais uma vez atua como ele foi criado para atuar, que é proteger o Mark da mãe. Só que nesse último momento é um momento muito importante de libertação e que faz todo sentido nessa reconciliação, nesse entendimento aí dos dois, né, cara? Então, achei muito legal essa fala. Queria comentar contigo que quando eles estão no barco, cara, a Taweret, ela fala para eles, quando ela tá explicando o que vai acontecer com a balança, ela fala para eles: se a balança mostrar que vocês têm desequilíbrio, vocês vão ser levados pelas almas, não sei o quê, para as areias do não sei o quê, e vão ser congelados na areia. Então tu tinha comentado ali, né, que tu achou que virava uma estátua, a Taweret falou que ia ficar congelado. E o que acontece com ele é que ele fica congelado, tá? Claro, dá para se dizer que ficou uma estátua de gelo ali, né? Mas só para comentar que a Taweret tinha explicado isso para eles ali no barco, né? Esse é um momento que eu acabei memorizando ali da fala dela, né? E lá, pelo menos na legenda lá, eles falam que são os campos de junco, né? Mas aparece ser uns campos de trigo, né? É, Sabe não sei o que que é junco, né, cara? Então, junco é tipo um capim, mas ele é mais ah, dourado, amarelado, assim, ah, sabe? Né? Mas é bem similar, assim, tá? E, cara, agora vamos. Acho que eu comentei os pontos que tu tinha falado, e aí tem a pergunta, né, que ficou pairando, né? Vocês têm mais alguma coisa aí que tu ia falar, acho cara? que, não, acho que tu foi Tá, perfeito na tua fala. E agora, tá. Steve morreu? Pois é, O cara pois tá é, pois é. curado da insanidade? Pois é, cara, eu acho que não, assim, eu não sei. É que assim, vamos lembrar que tudo isso que a gente tá vendo é uma projeção, né, cara? Porque não tem dois corpos, né? Eles estão dentro do mesmo corpo, né? Então é como se na verdade a gente só estivesse vendo uma representação, porque é o espírito, é a mente, entendeu?
o corpo, o cadáver, tá caído lá na tumba, lá onde o Harold deu o tiro nele, entendeu? O verdadeiro corpo tá lá, tá com 2 tiros, tá caído. Isso que a gente está vendo não é o corpo do Mark, isso é uma representação da alma, da mente, enfim. Então, cara, assim, eu acho que foi muito mais simbólico, tá? Do que Sim. real essa separação. Acho que não necessariamente a gente vai abandonar o Steven Grant. Pode abandonar? Pode, mas aí, para mim, significaria uma mudança muito grande no personagem, que eu acho que é muito drástica em relação a uma característica praticamente que essencial do personagem Cavaleiro da Lua, de tudo que a gente conhece das HQs, a não ser que o personagem não fosse aparecer mais, que esse fosse um final feliz para ele e adeus Cavaleiro da Lua na Marvel. E aí eu acho que não cabe, né, cara? Assim, acho que nós estamos vivendo aí a nova fase Marvel, né? São heróis novos que estão chegando. O cara recém chegou, eu acho que pelo menos aí vai fazer mais algumas participações. Não sei dizer se vamos ter uma segunda temporada da série, mas acredito que ele vai participar, vai se envolver aí com, de repente, o Cavaleiro Negro, ou talvez com o Blade, né? Com os Filhos da Meia-Noite, algo assim. Então, eu acho, cara, que é cedo demais pra gente se despedir dele. Se ele vai permanecer, também acho que não faz sentido o Steven Grant não voltar mais, tá? Então, pra mim a ideia é essa. Ver o Steven Grant congelando é apenas uma simbologia de que o Steven Grant, mais uma vez, se coloca na frente do Mark para proteger ele, que eles não necessariamente vão estar tão presos um ao outro a partir de agora, e eles se entenderam, eles se deram bem os dois, então acredito que eles vão poder conviver melhor no futuro. Essa é minha expectativa, minha Cara, visão, Leandro. e olha como o episódio é bom, né? Porque tu pode discutir muito além do que dos super-heróis, né? Tu pode falar sobre traumas, trabalhar essa parte, ou então trazer uma parte bem filosófica agora que tu tava falando, meu, porque eu tenho uma pergunta pra ti. O Steve e o Mark, eles seriam, então, tu falou aquela hora das almas, seriam duas almas diferentes, Diego? Eles são o mesmo corpo, mas será que são duas almas diferentes? Cada um tem a sua própria alma? Porque o Steve lá, te viu ele ficando preso no Duat, enquanto o Mark é julgado e teve a passagem aceita. Como que tu vai separar assim a mesma pessoa em dois lugares que são opostos? Pra mim, o próximo episódio, cara, eu acho que o Mark vai desistir ali de entrar naqueles portões do paraíso. Ele vai voltar de alguma forma ali pra resgatar o Steve, né? Uh, Enquanto, né, a gente viu ali que a Layla vai ter uma missão lá de tentar salvar o Khonshu. Como ela vai fazer isso? Talvez, como tu mesmo falou no podcast passado, cara, a Tayuret ali é um meio, né, meu, para ajudar, ela tá ali para ajudar o Mark a sair, ela é a chave para o Mark sair desse lugar aí. Então, talvez a Layla e a Tayuret, unindo uma outra teoria que tu mesmo falou, peçam ajuda para aquela outra deusa lá, esqueci o Hathor. nome, a A Hathor, Hathor. isso aí. E talvez então a Hathor facilite o acesso lá para Layla, ela entrar naquele covil lá dos deuses, pegar a estátua do Khonshu, porque ela deve estar vendo que deu merda, né, meu? O Emmett tá vindo aí com todas as forças agora. A gente vê os Sim, corpos caindo já lá no Duat, sim. né, Diego? Sim, exatamente. Ali a gente percebe que o plano do Arrow está tendo êxito, né? Está avançando, né? Quando a gente vê ali as almas caindo, né? Eu fico ainda um pouco curioso para saber o quanto que a hipopótama ali, a Taweret, vai participar disso e como que ela vai participar ou não, ou se ela só vai tirar o dela de cena e era só isso a participação dela. Acho que não, acho que ela vai participar mais um pouquinho. E também sigo pensando que ainda podemos ter, né, dentro daquela teoria que a gente levantou no outro episódio, da Hathor ainda participando mais um pouco. Também acho que só aquele momento ali dela em que ela teve alguma aproximação ali com o Cavaleiro da Lua, né, com o Mark, e depois quis ajudar ele, né? Quis Sim, ajudar sim. aí, contrariando Osíris, então acho que também não vai ficar só por isso, acho que ela também ainda vai ter mais alguma participaçãozinha no sexto episódio. Cara, e a música final lá, eu espero que tenham colocado, aliás, no começo do podcast aqui, aquela música final é Mas Alá del Sol, né, do Manuel Bonilla, que se traduzir é Além do Sol, e a música daí, ela vai falar ali sobre a passagem para o céu em paz, né, então
referente aí a essa passagem do Mark nesse campo de... O que tu falou mesmo? Não era trigo? Juncos, né? O Campo dos Junco. Juncos, é a Campo dos tradução da legenda, pelo Juncos. menos. Ah, tá. Campo dos Juncos. Eu vou gravar isso até o final do podcast, Diego. Mas só voltando um pouco, a gente pulou a parte lá que eu Claro, queria claro. falar. A gente viu, então, o Mark, ele sendo convidado ali a ser o avatar do Khonshu, finalmente. Cara, eu queria tanto, mas Isso. tanto ver o Bushman, cara. Eu queria que ele aparecesse. Que pena. Mas a gente viu ali como o Khonshu, ele foi manipulador, baita trouxa, Diego. Ali fez o Mark fazer uma escolha no desespero, tipo, não explicou nada direito para ele como é que ia funcionar ali o avatar, e daí a partir desse momento o Mark começou a matar várias pessoas a mando do Khonshu com uma dívida que ele tem ali, que foi ressuscitado, cara. E a gente viu nos flashbacks, meu, então, como tu mesmo falou antes, todas as mortes são lembradas pro Mark, né? Meu, foda demais. E o Steve, mais uma vez, percebendo, né, como o Mark ali sofreu com isso, Diego. Sim, sim, verdade. E eu queria só trazer mais um ponto do Khonshu, né? O Khonshu, eu acho que em 90% das suas participações, se a gente for tentar se posicionar em relação a ele, a gente vai se posicionar em relação a ele como um cara trouxão, né? Um cara que né, um deus, mas enfim, que não parece ser uma entidade do bem, né? Apesar de que, né, ele quer aí punir quem já faz o mal e tal. Mas ele, pô, ele sacaneia, né, o Mark em diversos sentidos, e a gente fica o tempo todo contra ele, até às vezes achando que ele poderia ser um vilão. Mas eu sempre gosto de pesar o seguinte, né, Leandro, na balança, que eu acho que tem um peso muito grande, que é o Khonshu se entregou, né? Ele tomou uma atitude aquela hora, quando ele gira o céu lá e tal, que ele sabia que com aquela atitude ele seria tirado de cena, né? Então aquilo é meio que... Como, não chegou a morrer, mas ele se coloca numa situação de tipo, vou me sacrificar por ti. Então, naquele momento, ele se sacrifica pelo Mark e pelo Steven, né? Assim, não é morte, mas ele tá numa condição aí que, se ninguém for resgatar ele, ele tá fora de cena, né? Então, essa atitude dele me deixa com numa situação complicada, assim, né? Se não fosse essa atitude, eu diria, o Khonshu é um baita de um trouxa, mano. Pá, E tu vê, que né, Deus trouxa. nas falas do Arthur Harrow lá, ele fala que o Khonshu é um baita vacilão e realmente o Khonshu é, né, meu? Cara, então será que o Arthur lá tá agindo de boa fé, né? Óbvio que não, né? Mas só pra deixar Não, essa pulguinha atrás da orelha. E sim, sim. só uma coisa, né, Diego? A gente teve uma resposta lá que eles não podem voltar à vida, assim, porque o corpo tá realmente morto. Se eles voltar, já era. Estão ali naquele purgatório, digamos, ali, né? Caminho pro céu Aham. ou pro inferno. Cara, mas aí tu perguntou, né? Por que a Taurete vai ajudar? Tipo assim, ela viu várias almas sendo julgadas e tocadas direto no deserto, não passaram por ela, né? Então ela meio que, Aham. talvez por isso, ela possa vir ajudar. Ela tá como estagiária, então se apavorou, né? Não sabe o que tá acontecendo direito, mas ela sabe que tem que passar pela balancinha. Não dá para ser jogado direto lá no deserto. E ela viu vários acontecendo direto, muitos corpos caindo, assim. Então eu acho que isso vai ser um do que vai fazer ela ajudar lá a Layla a resgatar o Khonshu, velho. Eu acho que é isso. Sim. Sim, pode ser, pode ser. Eu tava aqui agora viajando em alguma teoria, mas não consegui formular tão bem na minha cabeça ela agora. Vou falar os pedaços de teoria que me vieram na cabeça, né? Mas aí eu vou precisar de uma ajuda tua. A balança, ela pertence a algum deus em especial? A balança da justiça? Era do Anubis, né? E daí, como o Anubis. Agora, não sei te dizer se depois que o Osíris, né, substituiu na crença, o Anubis também foi pela balança. Eu creio que sim. Mas é Sim. sempre. Não, é porque eu fico pensando no seguinte, né, cara? A balança só equilibrou quando o Mark e o Steven se entenderam, né? E até mesmo se separaram ali e tal, mas Até no quando o Steve sentido. morreu também, né? Entre É, aspas, né? Tudo ao isso, mesmo tempo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pra mim, assim, a morte do Steve, pra mim, ela é a simbologia de que o Mark está superando esse trauma. Não sei se, acho que isso é um pouco forte de se dizer, mas ele tá conseguindo enfrentar isso, né? Ele tá conseguindo lidar com isso pela primeira vez, né? Ele sempre apenas fugia disso, né? Então agora ele tá conseguindo lidar com isso. É como se ele tivesse vencido um obstáculo psicológico da vida dele, e é como se esperassem que ele conseguisse fazer isso, ou até estivessem de certa forma, treinando o Mark, né? Tipo assim, ele precisa passar por essa evolução
para continuar sendo um grande herói, peão, uma peça importante nessa batalha de deuses que está nascendo aqui, né? E aí eu fico pensando, quem é que tá, né? Se é que faz sentido o que eu tô falando, mas quem é que está do lado do bem? Quem é que está do lado do Mark? Quem é que está proporcionando a ele esse momento de poder evoluir, poder superar esse trauma e deixar o Steven para trás, né? Deixar essa bengala que ele construiu psicológica, que é o Steven, né? Que a gente se apaixonou pelo Steven. Eu até tenho um pouco de dor de falar isso, né? Eu adoro ele. No Mas, começo eu tinha muito ranço dele, né? Mas esse sim, episódio. claro. A gente comentava, né, que isso, que ao Sim, decorrer da série, no final a gente ia ver que o Steven ia ser mais importante que o Mark. E a gente chegou nesse episódio, foi derradeiro pra gente perceber que realmente o Steve, mesmo ele sendo um chatão, né, cara? O cara é sim. muito. Não dá pra perder o Steve, entendeu? Só se É perder e bem isso. surgir o Jake, né? Mas eu não quero que. Tem que agora ter Jake, Steve e Mark, Diego. Sim, sim. E é bem isso, cara. Bato O entrou. Oscar que se vire pra interpretar três pessoas, né, meu? Sim, verdade, verdade. Não, mas ele consegue. E é bem isso que tu falou, né, cara? O Steven, ele era um obstáculo na vida do Mark, né? Tomava o corpo quando não dava, aí o Mark ficava tentando negociar com ele, aí os dois ficavam discutindo, aí o Steven foi lá e talarico lá, deu um beijo na Lara. Então, o Steven, né? O Steven, então, ele era um obstáculo na vida do Mark, né? Então, assim, fica pra gente a sensação de que o Mark precisava vencer isso, passar adiante, né, essa fase, esse entrave que era o Steven. Ao mesmo tempo, quando isso acontece, os dois se reconciliam e ele sofre essa perda. Mas é aquela coisa do sofrimento porque tu tá passando por uma fase, tu tá fechando um ciclo, tá deixando algo para trás. Então a minha visão é uma visão simbólica de que o Mark tá superando isso, né? Superando a necessidade do Steven. A necessidade do Steven era saber lidar com o trauma da mãe. E aí ele foi lá e enfrentou o trauma. O Steven acalmou ele, falou para ele que ele não tem culpa disso, ele enxerga aquilo, ele consegue, né, digerir melhor o que está acontecendo. E a simbologia final, o Steven, então, se vai. Ele não precisa mais do Steven. Mas eu acho que não foi de vez, né? E aí eu acho que tem algum, na minha opinião, tem algum deus aí que está conduzindo isso. Claro que a explicação dada no episódio eles estavam no pós-vida. Ok, Uhum. mas eu acho que tem a mão aí de algum deus por trás Pois conduzindo é. eles, que vai acabar aí ajudando o Mark a voltar à vida. Ou não, ou é a Eu acho. Layla lá do lado de fora que vai com o Né? Khonshu conseguir trazer. Né, eu acho que ele só foi pro pós-vida egípcio porque ele justamente é um avatar de um deus egípcio. Então ele teve essa honra, digamos, Diego, de participar desse pós-vida egípcio e ser julgado ali pela estagiária hipopótamo, digamos. Né, se fosse a Layla morrendo, eu acho que não aconteceria isso, entende? Eu acho que Entendi, justamente entendi. por ele ser o avatar do Khonshu. Mas é o que eu acho, né? Então, mas, ô Diego, eu quero voltar lá pro flashback dos dois irmãos, né? Porque eu Sim. tenho uma pergunta pra ti, bem louca, muito louca, porque Ah, será que o Khonshu não planejou desde sempre ser o avatar do Mark? Porque quando eles estão criancinha lá, o Mark e o Randall, eles estão indo pra caverna, eles passam por um esqueleto de pássaro, meu, que pra mim é um é o Khonshu. filhote de Khonshu, né? É um filhote de Sim, Khonshu ali, né? sim, Um pássaro pré-histórico. Não consigo. sim. Talvez tenha algum pássaro igual aquele. Beleza. Muita coincidência, né? Mas, meu, será que não é Não, uma, será que não é uma pista, meu, que a gente pode ter uma reviravolta aí e talvez a gente tenha o retorno do Randall do nada, assim? Porque, como eu falei antes, meu, um dos maiores vilões do Cavaleiro da Lua é o Cavaleiro das Sombras, que nos quadrinhos lá é o irmão do Mark, né? Tipo sim. assim, em algum momento ele enlouquece, tem um arco que ele mata um interesse amoroso do Mark. Depois tem. Ele, tipo assim, ele cria um culto ao deus Khonshu, né? Tipo assim, com inveja do irmão, digamos. E ele tenta tomar o lugar do Mark como avatar, como o Cavaleiro da Lua. Ele até consegue os poderes do Mark, os mesmos poderes, até outros poderes a mais ainda. Então, meu, vai que a Marvel tá preparando uma segunda temporada aí, que eu acho difícil, mas vai que faz muito sucesso, ganha vários prêmios, daí não tem como segurar, tá ligado? Se a série rapar todos os prêmios do Emmy, vão fazer uma segunda temporada, né? Nem que paguem um cachê milionário aí pro Oscar Isaac voltar. E, meu,
Então imagina um irmão, assim, voltando, o Randall voltando com raiva, culpando o Mark pela morte, né? Sei lá, Diego, tu acha que é muita loucura isso? Tu acha que pode acontecer? Ou dessa vez, tu vai contra mim? Cara, eu, em primeiro lugar, achei muito legal a tua teoria, nossa, eu fiquei assim aqui arrepiado, achei muito irado, muito inteligente a teoria de que o Khonshu poderia ter já arquitetado tudo isso, né? De tentar tirar o Randall de cena para poder, de alguma forma, ter uma facilidade maior de acessar aí o Mark, né? E poder usar ele Tipo como assim, avatar. planejando deixar o Mark mal, sofrer um trauma pra ter uma mente fragmentada, porque quando ele vai tomar o corpo do Mark lá, ele fala, bom, você tem uma mente fragmentada, que legal, né? Tipo assim, Sim, 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 sim. Eu acho que podemos ter sim essa ideia, porque senão, cara, não há nenhuma explicação. De fato, tu pegou um ponto muito importante. Não há nenhuma explicação para que quando os meninos estão indo lá na caverna, eles pisem naqueles ossinhos de um ser ali que, cara, tudo bem, até poderia ser um pássaro, mas muito difícil. O jeito como aqueles ossinhos estavam separados era muito assim um mini Khonshu ali, né, no chão, algo tipo um voodoo ali, um lance assim. Então, cara, pra mim fez muito sentido. Adorei a tua teoria, tá? O Randall, de fato, acho que só vermos isso, né? Só vermos o irmão dele morrendo nesse flashback, acho que é pouco, apesar de que tudo bem, causou trauma, seria justificativo do trauma, mas levando em consideração todo o peso que o personagem tem nas HQs, como um grande vilão, toda essa reviravolta, e de fato o flashback não mostra ele morrendo, né? Mostra que ele não volta, mas ele pode ter ido para um outro lado da caverna, boa, pode ter boa. sobrevivido, pode ter sido levado por alguém depois, né? Vai que o Khonshu levou ele naquele momento, usou ele, vai que ele foi um primeiro avatar do Khonshu nessa versão da série, Seria muita loucura dizer que né? o Arthur Harrow é o irmão dele? Tu acha que Cheguei a não? pensar nisso, cara. Eu cheguei a pensar nisso, tá? Mas aí eu acho que é um pouquinho louco, assim. Mas não descarta essa possibilidade. Até porque o Arthur fala que ele já foi Avatar. Mas eu acho difícil, assim, porque daí acho que teríamos mais elementos, Muito assim, louco, né? levando em consideração. É. Aí ele diria que ele conhece o Mark, que ele estava procurando o Mark há muitos anos, o que não foi o que aconteceu. Ele conheceu o Mark há pouco tempo, né? Queria comentar também uma coisa legal, né, Leandro, que só fez sentido no final ali e tal, que é a morte da mãe dele é muito recente, né? É coisa de alguns meses, né? É três ou Pois quatro, é. 2 ou 3 meses eles falam ali, né? Que daí o Steven então consegue completar o entendimento dele, entende, então é por isso que eu não me lembro de nada, né, recente, por isso que às vezes eu acordo em alguns lugares e tal. E também a gente tem ali o Steven sofrendo, né, ao descobrir que a mãe dele morreu e ele se iludia ali, né, num telefone que ele imaginava uma conversa com a mãe, né? Sim. Então, comentar esses, Tudo esses explicando momentos aí. também. Cara, É. assim, ó, e faltando aí um episódio, a gente não viu ainda essa terceira personalidade surgir. Será que ela vai aparecer, Diego? Porque vai que então é o Jake que vai lá e que salva o Steve, né, nesse pós-vida aí. Na verdade, né, como eu falei pra ti antes, que eu achava que ele tinha aparecido, aquela hora que ele aparece conversando com o Arthur, que ele tá com o nariz quebrado. De onde que o nariz Aham. quebrado? Será que não foi algum momento que o Mark assumiu o corpo e tentou brigar com todo mundo, aquele cara brutal, e teve o nariz quebrado pelos O guardas Jake, então. Isso, o Jake. Então, será que não Uhum. surgiu, né? Será que não foi nesse momento que ele surgiu aí, nesse episódio, cara? Né? Porque eu acho que foi o Jake que apanhou, entendeu? Mas se Uhum. eu for cravar, eu acho que vai aparecer sim no próximo episódio o Jake. Ele vai dar as caras e a gente vai ver o Oscar Isaac, então, com uma outra interpretação, com outras facetas ali. Cara, assim, ó, tô surtando agora pra ver como é Acho que que a gente vai ele vai ver se ele com. virar. Eu acho que ele vai vir com um sorrisinho psicótico, eu acho. Ah, É o que seria tá demais, faltando. hein? Eu acho que é o que tá faltando é isso aí, é o sorrisinho psicótico, né? Eu acho que vai vir aquele sorriso assim, sabe, de quem dá risada sobre fazer o mal, de quem ri da dor dos outros, sabe? Assim, acho que vai vir algo assim. Mas é só uma pequena aposta aqui. Cara, muita coisa pra acontecer no último episódio, hein? Verdade. Expectativa altíssima, mas ao mesmo tempo um pouco de medo, né? Eu fico um pouco de medo quando tem muita coisa pra resolver num episódio só. Meu medo é que algumas coisas sejam resolvidas de maneira preguiçosa, mal explicadas ou com furos de roteiro, né? Vamos torcer para que isso não aconteça, até porque o quinto episódio, na verdade, né, veio aí para
deixar uma credibilidade altíssima, né? A credibilidade tá lá em Muito, cima, muito, muito. porque o episódio foi muito irado, foi muito bom de ver. Cara, assim, eu nem tô preparado ainda pra série acabar. Vou ter que fazer um trabalho aí psicológico nessa semana. Ainda bem, meu, que no mesmo dia, na quarta-feira que vem, aí a gente vai assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas esse Uhum. último episódio, Diego, vamos aí. A gente vai ter então essa batalha final contra o Arthur Harrow ali. Eu quero ver, vai ter cena pós-crédito, espero que seja uma cena boa dessa vez, porque imagina, vai que aparece um Blade aí, meu, um Blade recrutando heróis aí sobrenaturais, assim como o Nick Fury lá fez com os Vingadores. Vai que o Blade é o novo cara que vai estar em busca ali, foi lá, falou com o Cavaleiro Negro, vai que ele aparece agora Uhum. falando com o Cavaleiro da Lua, né, meu? E também tem aqueles rumores, talvez o Hulk possa aparecer, eu não sei como ele vai se encaixar, né? Mas, né, vai que aparece também, porque o Mark Ruffalo tirou foto com o Oscar Isaac e com o Ethan, né, no set de Cavaleiro da Lua. Por isso que começou a surgir os rumores do Hulk aparecer. Ou só foi visitar os amigos também, né, Diego? Daí, o Sim, sim, que sim. que tu acha, hein? É o Hulk, tu me dificulta a vida, cara. Eu já tava achando difícil caber tudo no roteiro do último episódio e ainda enfiar mais um Hulk ali, mas, né, tudo é possível e Pós-crédito, pode ser né? que eles. Pode ser, pode ser. Pode ser. Eu tava querendo, mas acho que é bastante também sonho, né? Ver uma cena pós-crédito com o Kang, né? O Kang dando mais um oizinho pra gente, né? Isso eu ia gostar Uhum. muito de ver. É, eu acho Tipo assim, difícil, porque não tá alguma nada coisa assim. conexo. Não, mas é que olha só. Quando tu trouxe pra gente as histórias do Kang, Ah, de algumas, né, verdade. cara, o Kang, o que que é a primeira viagem no tempo que ele faz? É pro Egito Antigo, né, cara? Então Tá, vai tá. que, e a gente já tinha trazido também, né, a questão dos cara velho, mas vai que termina a série e aí eles, sei lá, fazem alguma batalha em algum templo, em alguma tumba, e aí eles saem dali. Tipo, encerrou, acabou o episódio, saíram de lá. E aí, numa cena pós-crédito, chega nesse local o Kang. O Kang aparece ali e pega algum item, ou chega com o escaravelho na mão. Só dá um oizinho pra gente, só aparece ali, entendeu? E dá um oi ali, como é que é o nome do cara? O Jonathan, né? Jonathan Majors. Majors, isso. Eu Então, pensei que poderia poderia aparecer ser. também o Lobisomem, né? Vai ter o especial de Halloween esse ano, hein? O Lobisomem aparecer, Tivemos, né? tivemos muitas menções a lobo, lobisomem, isso aí teve menção pra caramba na série e teve os QR Codes, né, que tu foi encontrando Sim, e sim. passando pra galera. Leandro, fazer só um comentário, assim, um pouquinho Manda. off-topic, né, um pouquinho fora, assim, do que a gente tá falando agora, mas pouca coisa fora, na verdade, muito dentro, né. Pô, a gente tá falando aí de diversas possibilidades, a gente tá falando, será que o Hulk vai aparecer, vai se conectar, será que o Kang vai vir, será que o Blade vai chegar, o que será que tá por vir, será que vamos ter segunda temporada? Vamos lembrar que tá rolando aí, nesse momento da nossa gravação do podcast, né? Tá rolando o CinemaCon, né? O CinemaCon, né? Que é uma conferência aí sobre cinema, né? Sobre o que tá por vir de filmes. E é claro que a Marvel não ia deixar pra trás, né? Não ia ficar para trás. Então, a gente tem ali, né, trazido exatamente no Insta do Nerdverso, uma fala do Kevin Feige, né? Falando que eles fizeram um retiro para a criatividade para planejar mais 10 anos aí, né? De Marvel. E eu achei muito legal isso, né, cara? Pô, um retiro, né? Para os caras ficarem lá surtando e pensando e planejando e montando por onde é que a gente vai. A gente usa essa HQ, a gente usa esse personagem, a gente adapta aqui, a gente pega uma segunda temporada aqui, a gente chama tal ator. Imagina o que não deve ser esse retiro, cara. Olha, eu pagaria muito dinheiro para poder ir junto nesse retiro. Com Imagina que certeza. irado estar num retiro desse. Ô, meu, Então o o Kevin Kevin Feige, ele tá Feige. empolgado, né, cara? O Kevin Feige é foda, velho. O meu, a mente dele, o conhecimento dele, os planos que ele tem. Cara, assim, ó, surpreendente. O cara organizou aí 10 anos que já se passaram. O cara já planejou mais 10 anos. Tem tudo esquematizado. Meu, a gente já falou sobre isso, né? O quarto do Kevin Feige, aqueles negócios que tá procurando serial killer, né? Com várias linhas, de várias cores diferentes, com várias fotos na parede. É uma loucura. O cara é um psicopata. Não, o Kevin Feige é lunático. Mas eu acho que a gente entregou tudo aí do episódio, Diego. Eu vou repetir aqui, meu. Muito bom, muito bom. No final, né? Então, no final, o Mark aí, meu, criou o Steve, criou essa personalidade aí pra não ter medo. O Steve representa uma parte feliz, né, meu? Uh, uma vida que o Mark ele nunca pôde ter, podemos dizer assim, né? Uma vida que ele nunca teria a felicidade de viver, né, meu? Então ele criou o Steve pra isso, pra poder ser feliz.
né? Então acho que a gente pode pensar por esse lado, né? Nessa licença poética, assim. Mas eu vou me preparar para um grande final, Diego. A série começou parada, aí, ao meu ver, né? Como tu mesmo falou, mas tá numa crescente. E eu espero, assim, que esse último episódio ele entregue tudo, 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 tudo. Um pouco de receio, um pouco de medo, como tu falou, né? Muita coisa para se resolver aí em um episódio, então que venha mais de uma hora, né, Diego, para nos mostrar, né, meu? É o que eu Sim. espero mesmo. Sim, 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 isso seria bom, isso seria bom. Vamos ver o que que vem pela frente. Eu quero saber o que que vai acontecer com o Arthur Harrow, que é um personagem também muito legal de acompanhar, né? Um personagem bem misterioso. A gente ainda não sabe muito bem o plano dele, a gente ainda não sabe muito bem para onde que ele tá indo, né? E ver o que que vai acontecer com a Layla, ver se a Hathor vai voltar, o que que vai acontecer com a Taweret, se o Randall vai realmente dar as caras, seria muito legal. Como que vai ser o desfecho aí do Khonshu e do Mark. E seguinte, o Mark tá morto, né? Como é que ele vai voltar à vida? Né? A Layla tá lá ainda na tumba junto com o Arthur Harrow, que acabou de matar o Mark pertinho dela. Tem bastante coisa para se Hein, explicar e tem Diego? muita coisa para resolver. O Barbada, agora eu tô entendendo que qualquer lugar se abre um portal pra Layla ir lá pra buscar o Khonshu, né? É só abrir uma paredezinha que ela vai lá buscar o Khonshu e volta rapidinho, né? Então, ela, pelo menos por isso, esse roteiro que a gente não gostou vai servir pra ajudar, né? Pra facilitar a vida, fazer em 10 segundos, né, Diego? Sim, sim. Não, isso não é problema pra eles. Isso eles fazem muito rápido. Ah, cara, Mas então. acho que é isso, cara. Acho que é isso. Acho que entregamos bem. Episódio espetacular mesmo. E semana que vem, então, a gente tem aí semana, né, bombástica com o último episódio da série e com a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É a semana que a gente não vai dormir, né? Vai ficar ansioso demais. Mas, É obrigado verdade. então a todo mundo aí que manda mensagem. Ah, cara, é muita mensagem, a gente reposta algumas lá. Então, todos sintam-se abraçados, beijados em nosso agradecimento eterno. Sigam o Nerd Verso Cast lá no YouTube, sigam o Nerd Verso Cast no Instagram. Comentem, compartilhem, falem que então, marquem a gente, repostem que a gente vai lá e marca também. E até o nosso próximo podcast. E Diego, agora deixar o Diego se despedir. Fala, Digger. Não, é isso aí. Mandar então aquele abraço pra galera que interage com a gente no Instagram, como tu falou. Lembrar vocês que a gente tá no YouTube também, tem o nosso canal, nosso podcast tá em vídeo lá, tem os vídeos também de trazer algum personagem que tá aparecendo aí recentemente. Teve da Poderosa Thor, teve da Cleia, que pode aparecer no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então tem muito material bom no YouTube também. E agradecer a galera que tá ouvindo direto o podcast, né, nas plataformas, nos agregadores de áudio. A gente tem acompanhando com uma alegria muito grande que a gente tem compartilhado com vocês no Insta, que a gente tá aí há muitos dias no top 20 do Spotify aí na modalidade TV e cinema. Muito obrigado a todos vocês que tornaram isso possível, tornaram isso realidade, né? Isso é incrível, é muito legal. Então agradecer a todos vocês, lembrar onde a gente está e deixar aquele grande abraço. Nos vemos aí no nosso próximo podcast. Valeu, galera, um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.